Depois dos avisos, esse momento de final de ano, é importante pensarmos em um elemento importantíssimo da fé cristã, da vida cristã, e que, creio eu, tem sido meio que deixado de lado. E esse elemento é a fé. Nós temos esquecido de viver pela fé. E hoje eu estava falando na nossa aula ali atrás, exatamente sobre o desenvolver da fé. Todos nós recebemos fé de modo sobrenatural quando nos convertemos. Mas com o passar do tempo, vivemos num sistema muito metódico, desde o infantil 1, 2, 3, 4, 5, aí vai o fundamental, o ensino médio, universidade, tem um sistema em que nós somos enquadrados, um sistema de trabalho, recebemos um número, a nossa identidade, um CPF, então é tudo muito sistemático. E toda a nossa cultura acaba minando a nossa fé. E hoje nós queremos pensar exatamente numa ideia que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21 nos desafia acerca da fé, porque os que esperam o Messias, eles vivem pela fé. Os que esperam o Messias vivem pela fé. E é importante destacar que antes mesmo de ler o texto, Lucas capítulo 2, do 21 em diante, antes de lermos esse texto, nós sabemos que vivemos muito pelo que vemos, pelo que estamos observando, e esquecemos de crer e confiar no Senhor. E eu não estou falando de uma fé irresponsável, como aparece em muitas igrejas por aí, mas de uma fé consciente no que as Escrituras têm a nos dizer. Então, se vivemos pela fé, nós temos que tomar passos que envolvem uma fé mais viva e ativa. Um exemplo claro disso é a nossa espera pelo Messias. O Senhor Jesus já veio pela primeira vez, mas nós vivemos aguardando a sua segunda vinda. E é interessante que esse texto que nós vamos observar marca um momento na cultura do primeiro século, aqui provavelmente no ano 30 a 33 depois de Cristo, onde os judeus estavam esperando o Messias. Só que eles esperavam de uma maneira incrédula. Eles queriam um Messias, um rei guerreiro, que os libertasse da opressão. Isso é muito parecido com a teologia da prosperidade de hoje, que as pessoas querem Jesus só para resolver seus problemas, lhes dar dinheiro e consertar suas famílias. Naquela época, eles queriam um Messias para os libertar da opressão romana. Eles não estavam vivendo pela fé. Naquela época, os homens religiosos eram hipócritas. Os fariseus, naquela época, os sacerdotes que faziam a mediação entre o povo e Deus, eles eram sem fé. Eles nem criam na ressurreição, eles vinham dos saduceus e não mais da tribo de Levi, estava tudo bagunçado. Todo o sistema de culto e adoração a Deus que Moisés deixou, muito bem organizado, que foi dado por Deus, que era para funcionar nesse período, estava tudo bagunçado. Mas, apesar de tamanha incredulidade, haviam alguns exemplos daqueles que viviam pela fé. Exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, sua esposa Isabel, José e Maria, eram exemplos de pessoas que viviam pela fé e aguardavam o Messias. E percebe-se isso pela alegria deles, da promessa da chegada de Jesus. A alegria, a satisfação, o cântico, a adoração, porque a fé que eles tinham no Messias não era somente religião, era a vida deles. E esses personagens que vamos observar hoje também nos mostram uma vida pela fé. Aqueles que esperam no Messias vivem pela fé. Não esperamos a primeira vinda do Messias, esperamos a segunda vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier novamente para nos resgatar da opressão que vivemos hoje por conta do nosso próprio pecado. Pergunta é, você crê dessa forma? Acho que a resposta é, claro. Aí vem outra pergunta,
Você vive desta forma? Como se Jesus estivesse voltando a qualquer momento, e ele, ao retornar, ele vai chamar você aqui e vai perguntar: foi o que você fez com sua vida? Quanto tempo dedicou à obra do Senhor? Quanto leu a palavra? Quanto não só leu, mas amou a revelação do Pai? Jesus vai nos perguntar estas coisas e vai saber se a nossa fé, ele vai querer saber se a nossa fé hoje é genuína e verdadeira. Não é só frequentar a igreja. Isso aí é muito fácil. Não é só se dizer evangélico ou crente. É viver pela fé. Observe então o versículo, vamos ler do versículo 21 ao 24 inicialmente. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que esta meditação nos seja útil para o desenvolvimento da fé que nós professamos. Obrigado, Senhor, pela manhã que temos na casa do Senhor. Te agradecemos pela bênção de fazer parte do teu povo. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter mais fé. Como disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé para vivermos de modo que te agrade. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 3 observações, ou melhor, características daqueles que esperam o Messias e vivem pela fé. A primeira delas é que, apesar dos incrédulos, sempre há os que têm fé. Como nós falamos, o cenário daquele século, primeiro século depois de Cristo, muitos judeus viviam na incredulidade. Você percebe a semelhança da época em que nós vivemos? A grande multidão de evangélicos do Brasil vive na incredulidade. Não duvide disso. Muitos que se dizem evangélicos não sabem o que é a Bíblia. Não creram no Senhor Jesus de modo honesto, não foram transformados e nem têm um novo nascimento. E uma comprovação disso é que se essa multidão de pessoas, de brasileiros, que se dizem crentes, fossem crentes, o nível de corrupção no país tinha diminuído. Porque o crente, ele, pelo menos, se não é corrupto, que é o correto, o crente não é corrupto, pelo menos aqueles mais fracos espiritualmente seriam muito pouco corruptos. E nós não teríamos políticos evangélicos tão envolvidos com situações de corrupção. Então, isso já demonstra que muitos desses não estão seguindo Jesus, talvez nem crentes sejam. Então, apesar de muitos que se dizem crentes e não viverem como crentes, os que vivem pela fé, eles perseveram no meio dos incrédulos. Nós vimos aqui nestes primeiros versículos, do 21 ao 24, a trajetória de Jesus e o contexto para a história que vamos tratar. Jesus, menino, foi levado ao templo para cumprir a lei, as exigências da lei do Antigo Testamento. Completou-se 8 dias, Jesus tinha que ser circuncidado. E ele foi circuncidado como sinal da velha aliança. Está lá em Levítico 12, verso 3. Nesse texto diz assim: e no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. E foi feito isso com o Senhor Jesus Cristo, porque ele era homem, era da nação de Israel e ainda estava debaixo da velha aliança, embora viesse estabelecer a nova aliança. Mas também, neste momento, esse primogênito de qualquer família judia, naquele período da velha aliança, desde a antiguidade, ele tinha que ser consagrado ao Senhor. E como era um pecador, não o caso de Jesus, mas qualquer primogênito era um pecador, haveria de ser feito um sacrifício pelo pecado daquela criança, porque ela já nascera em pecado. Este sacrifício normalmente era um cordeiro. Mas o que é que foi sacrificado?
por José e Maria lá no templo? 2 pombinhos. Isso significa que eles tinham uma condição financeira precária ou modesta. É o que nós observamos lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, todo primogênito era dado para Deus. Isso é um princípio de adoração a Deus. Dê o seu melhor para o Senhor. Então, o primeiro animal que nascia ali era dado a Deus, era uma oferta que se dava a Deus. O primeiro filho consagre ao Senhor, ele pode ser um servo de Deus, atuante diretamente no serviço do Senhor. Consagre o seu melhor a Deus. Só abrindo aqui um parêntese, esse princípio deve estar nas nossas vidas em todos os detalhes. Por exemplo, e aqui não se sinta obrigado a fazer isso, isso é só uma sugestão. Não é interessante ir à praia domingo. Por quê? Não, mas domingo à tarde eu estou livre, pastor, eu gosto de ir à praia. Tudo bem. Mas aí à noite, como é que você está para o culto? Né? Assim que a gente fica? Dormindo. Sabe por quê? Porque passamos a tarde na praia. Mas se você consegue ir à praia à tarde e à noite estar atento, amém, vá. Se quiser, problema seu. Né? Aí você que escolhe. Mas eu não consigo. Então eu me preparo para que à noite eu esteja atento, para que a minha adoração congregacional a Deus seja boa, para que eu cante com energia, porque às vezes a gente canta sem energia, porque passamos o domingo por aí. Não é pecado passar o domingo por aí, mas se você não tem prestado uma adoração bem motivada, né, com toda a sua energia, com toda a sua força, com seu vigor, então talvez seja bom à tarde você dar uma descansada, para que à noite você esteja preparado para o culto a Deus. Não é verdade? E aí poder assim cantar com vigor, prestar atenção na mensagem, sua mente vai pensar melhor no texto que está sendo pregado ali. Este é o princípio. Tudo que você tiver de melhor, dê para o Senhor. Jovens, dê a sua juventude para o Senhor. Não é? Não desperdice ela com certas coisas. Use-a para a honra e glória de Deus. Tem coisa que não tem nem sentido fazer. Então, use para a honra e glória do Senhor. Adultos, né? Use a sua maturidade para o Senhor. Senhores e senhoras, já anciãos da igreja, use a sua experiência para a glória do Senhor. Use o seu tempo, você que é aposentado, né? Use esse tempo para a glória do Senhor, um tempo mais livre, se você tiver, para pregar o Evangelho, para visitar irmãos, ter um ministério, já pensou que bênção? De integração, visitando os irmãos necessitados da igreja, ou irmãos que às vezes não recebem uma visita, né? Nem do pastor, o pastor irresponsável não vai lá e visita o irmão, aí você ajuda o pastor, faz aquela... Né? Não é o que a gente quer que aconteça, que o pastor seja responsável no visite, a gente quer tentar. Mas aí você que tem esse tempo, pastor, vou ajudar ali, visitando aquele irmão que está ali, ninguém vai lá. Né? Então, o primogênito era ofertado a Deus, consagrado ao Senhor. Jesus foi consagrado ao Senhor. Olha o versículo 12, Êxodo 13, 12. Apartarás para o Senhor todo o que abre a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. E se não tiver uma boa condição financeira, o que acontece? Você apresenta 2 pombinhos. Lá em Levítico 12, versículo 6 ao 8, fala exatamente disso. Né? Vamos ler só o versículo 8. Mas se as suas, Levítico 12, 8. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim um sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Não observaremos todo esse texto, mas o que interessa é mostrar que a família de Jesus não tinha condição de dar um cordeiro. José e Maria eram simples. E mais interessante, esse sacrifício era desnecessário para Jesus, porque ele não tinha pecado. Então, não haveria necessidade de sacrifício por ele, talvez pela purificação de sua mãe, a mulher, Maria. Mas em Lucas, capítulo 2, versículo 25, nós observamos que, nesse momento
em que José e Maria estavam no templo, cumprindo a lei de Moisés, que era determinado para eles, apareceram duas pessoas que exerceram fé, que estavam esperando ansiosamente a chegada do Messias. Olha o verso 25, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja que Simeão aguardava o Messias. Para muitos daquela época, a consolação de Israel era um guerreiro que os libertaria do domínio romano. Imagine você sendo oprimido por uma outra nação. Uma nação invade o Brasil, nos escraviza, nos oprime. Se hoje os impostos são altíssimos, se outra nação domina o Brasil, aí é que a gente não vai mais ter dinheiro mesmo, nem recursos. Vamos viver escravizados. Era a situação da Judeia, do povo de Israel naquele período. E a solução para aquelas pessoas era um Messias guerreiro, ou eram os zelotes. Os zelotes eram meio que o equivalente dos marxistas da década de 80, né? Os zelotes iriam libertar a Judeia na arma, no poder, na força. Mas para Simeão, a consolação de Israel era o Messias, um bebê, filho de uma família simples, porque ele via tudo isso pela fé, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Não vai haver uma política boa no nosso Brasil, nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem até a volta de Cristo. Nem haverá uma política boa para nenhum povo desse planeta, porque tudo está corrompido pelo pecado. E, sinceramente, penso eu, nada disso é útil. Não vamos mudar o quadro. O pecado vai existir sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual é a consolação do Brasil? É a segunda vinda de Cristo. Você sabe qual é a consolação do planeta? É a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus, sim, quando vier, estabelecerá um governo justo e eterno. E aí nós poderemos viver de modo digno, graças a Deus, e não porque merecemos, mas pela graça do Senhor. Essa era a fé de Simeão. Ele estava ansiosamente aguardando o Messias. E sabe por que ele tinha essa fé? Homem justo, piedoso, o Espírito Santo estava sobre ele. É por isso que ele tinha essa fé. Homens crentes ou mulheres crentes arraigados neste mundo não vivem pela fé. Acreditam que os seus trabalhos, os seus concursos, as suas promoções trarão consolo. O consolo vem do Senhor, não vem deste mundo, não vem desta realidade. Precisamos dessas coisas, sabemos disso, mas esse não é o nosso consolo. Por isso, viva pela fé, como Simeão. Olha então o verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E ele estava ansioso por isso. Irmãos, apesar dos incrédulos ao nosso redor, inclusive dos crentes incrédulos, nós devemos ser os que vivem pela fé. Não se paute na vida daqueles que vivem distante de Deus e estão dentro da igreja. Não. Não tenha-os como modelo, ou não tente se comparar a eles. Viva pela fé e busque ser como Jesus. Foi o que Simeão fez. Foi o que Zacarias fez, José e Maria fizeram, contrário ao sistema religioso da época deles. E nós estamos entrando numa direção, o meio evangélico do Brasil. Antigamente, crente era crente, e as outras religiões eram as outras religiões. Hoje está havendo um grande sincretismo, onde os crentes no Brasil são muito semelhantes aos outros de outras religiões que vivem no pecado. E que a religiosidade é somente um mecanismo para ter um grupo social, onde eu vou me envolver e ter amigos e ter momentos sociais. E esquecemos da obra do Senhor.
nós estamos juntos, tem o nosso momento de comunhão, mas nós temos uma missão, nos termos militares. A nossa missão é não nos envolver com as coisas deste mundo e seguir aquele que nos arregimentou para pregar o evangelho aos perdidos, para glorificar o nome de Deus. Mas quando damos mais atenção às coisas deste mundo, deixamos de viver pela fé. Eu sei que você tem trabalho, eu sei que você tem estudo, eu sei que você tem os seus negócios, mas tudo isso deve estar submisso à vontade do Senhor. Temos que viver pela fé como Simeão, apesar de muitos ao nosso redor não viverem pela fé. Uma segunda característica daqueles que vivem pela fé é que os que têm fé compreendem o plano de Deus para as nações. É muito interessante isso. Olha o versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: veja a alegria de Simeão. Mais uma vez, deve-se destacar que quem encontrava Jesus, menino ainda, pela fé, adorava a Deus de modo muito alegre, porque ele via o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Nós, pela fé, já vimos este cumprimento, porque está registrado na palavra de Deus, e aguardamos o cumprimento da segunda vinda do Senhor Jesus, onde ele nos libertará deste sistema de pecado e do nosso próprio pecado, porque a coisa mais triste que existe é nós nos depararmos com o fato de que somos pecadores. Você vai tentar agradar a Deus, você vai tentar ter uma vida disciplinada, de leitura da palavra e de oração, e eu sei que tentamos, mas você vai perceber que falha, e você vai ver o quanto Deus é bom. Você lê a Bíblia, você ouve as mensagens, você conversa com os irmãos, você ora, e você só tem que agradecer como Deus é bom. Deus me dá tudo, Deus faz tudo, eu não mereço nada disso. E o que é que eu faço? Peco. E essa é a tristeza do crente. E é isso que deve nos motivar a querer que Jesus volte logo. Porque dia a dia, em vez de agradarmos o nosso Senhor, pecamos. E pecamos até sem saber que pecamos. Por isso que você sempre deve incluir nos seus pedidos de perdão diários aquele pedido pelos pecados que você nem sabe que cometeu, mas que cometeu. Nós devemos orar dessa forma também. E então Simeão, ele estava feliz porque ele viu o cumprimento do dia do Senhor aqui no nascimento do Messias. E olha o cântico de Simeão no versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ou seja, agora eu posso morrer, vou morrer feliz. Vi o Messias. Verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão, aqui no seu cântico, ele ficou feliz por ter segurado o Messias, ter visto o cumprimento da promessa, mas também porque a salvação é para todos os povos. Veja o pensamento missionário de Simeão. Nós não podemos ver Jesus sem ver missões, porque a obra de Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, é uma obra missionária, porque é para todas as nações. Então, igreja não vive sem missões. E missões aqui é proclamar o reino de Deus a todos os povos, é investir naqueles que estão indo a locais onde não podemos ir. Isso é tarefa primordial da igreja. Talvez um dia a igreja não tenha como ter retiro de jovens, ou retiro de casais, ou outras coisas, e isso não deixa com que a igreja, não impede a igreja de ser igreja. A igreja continua sendo igreja, mas se a igreja não investe na pregação do evangelho, se os crentes dessa igreja não pregam o evangelho, não amam como Simeão, pela fé, ama a proclamação de Cristo às outras nações, nós vamos deixar de ser igreja. Vamos ser um agremiado de religiosos. Vamos ser uma comunidade de pessoas que têm algo em comum. Uma religião cristã deturpada. Porque Simeão entendeu muito bem a mensagem do Antigo Testamento, que é muito semelhante à do Novo. O Messias vem para a salvação das nações. Pensar no Natal que passou também é pensar em missões,
Porque Jesus veio para as nações, Jesus não é nosso. Jesus veio para a conversão de muitos do planeta Terra. Temos que abrir a nossa mente para a obra que Jesus veio fazer e que deixou para nós continuarmos. Como é que continuamos a obra de Cristo? Proclamando o Evangelho do Senhor. Simeão entendeu isso. Era justo, piedoso, cheio do Espírito, um homem que vivia pela fé. Por isso que no seu cântico ele expressa isso, a qual preparaste diante de todos os povos. Verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Gentios aqui no verso 32 se refere aos que não são crentes. Jesus é luz para os perdidos, é luz para nós. Através das nossas vidas refletimos a luz que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui outro detalhe importantíssimo. Estamos vivendo numa época em que se você só prega o Evangelho, mas não vive o Evangelho, essa sua mensagem ela está estranha. E ela pode entrar ou cair no descrédito daqueles que estão ouvindo. Porque muitos por aí estão falando de Jesus, mas muitos outros mais não vivem como Jesus. Nós, como crentes, seremos ouvidos ao pregar o Evangelho. E quando eu digo ouvidos, significa as pessoas darão atenção à nossa mensagem, nos diferenciarão dos outros ditos evangélicos por aí, se quando pregarmos, vivermos o que estamos pregando. E hoje, para um crente viver o que prega, ele tem que cortar na própria carne. Saiba disso. Ele tem que estar pronto para sofrer por Cristo. Ele tem que estar pronto para pagar o preço. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo e vai viver como os crentes modernos de hoje, de qualquer jeito, de qualquer forma, avalie-se se realmente você está vivendo
por dificuldades, uma espada o traspassará. E ele vai trazer a divergência entre muitos. A mensagem do Evangelho é de paz com Deus, de amor com Deus e de Deus para conosco. Entenda que essa mensagem de amor e paz do Natal e do Ano Novo, que a mídia passa, é totalmente diferente da mensagem de amor e paz do Evangelho. Jesus vai voltar, irmãos. E aqueles que creram no Senhor Jesus viverão eternamente no reino de Deus, no novo céu e na nova terra. Agora, é claro que nós não queremos ser fundamentalistas, militantes, que vão estar brigando com todo mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos pregar em amor para aqueles que ainda não creram no Evangelho. No entanto, trevas são trevas, luz é luz. E a luz não se mistura com as trevas. E, por fim, aparece um outro personagem. E esse personagem vai nos mostrar que os que têm fé aguardam em fidelidade à vontade de Deus. E aqui, uma mulher viúva, Lucas 2,36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva há 84 anos. Então, é uma questão interessante na Bíblia. A palavra de Deus, ela não é de apresentar os detalhes de um personagem humano. Mas quando apresenta, é porque tem algo significativo aí. Então, esta mulher, ela é muito bem caracterizada. Viveu 7 anos com o marido. Viver com o marido é uma bênção no Antigo Testamento. Uma mulher viúva, ela tinha muitas dificuldades no Antigo Testamento, e nesse período aqui. Ela tinha dificuldades de alimentação, não tinha trabalho, às vezes virava mendicante mesmo. Por isso que era função do templo suprir as viúvas pobres, e posteriormente foi função da igreja suprir financeiramente o alimento, a moradia de viúvas, porque naquela época não tinha essa aposentadoria, como tem hoje, e também porque não tinha recurso. E então esta mulher, 7 anos casada, 84 anos viúva, ela passou muita dificuldade. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então, esta mulher, nos 84 anos de viuvez, se dedicou ao Senhor. Veja a fé desta mulher. E ela, em fidelidade, 84 anos, dia e noite no templo. Lá no templo tinha o pátio das mulheres, onde elas ficavam. E então, ela ficou ali adorando em jejuns e orações, aguardando a vinda do Messias. 84 anos. Verso 38. E chegando naquela hora, que hora? Estava José, Maria, o menino Jesus, o sacerdote chegando para cortar o prepúcio de Jesus, ou Jesus ainda estava talvez nos braços de Simeão. Imagine o cenário. Ela chegou naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela, pela fé, viu naquele menino o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ela passou 84 anos orando, jejuando, agradecendo ao Senhor pela sua vida e aguardando o Messias. Quando ela viu o menino, é o Messias. E ela começou a proclamar sobre Jesus aqueles que aguardavam a redenção de Israel. Redenção de quê? Do Império Romano. Mas sabe qual a consolação? É esse menino aqui. Essa criança, ela que nos trará a redenção. Certamente era a mensagem de Ana. Verso 39. Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus cresceu, teve conhecimento, aprendeu como um ser humano, embora sem pecado e sendo Deus, e Deus estava sobre ele. Os que esperam o Messias vivem pela fé. Estamos vivendo num período de extrema incredulidade, mas apesar dos incrédulos, sempre há os que vivem pela fé, que sejamos nós. Mas também os que têm fé compreendem o plano de Deus para as nações e observam em Jesus
Jesus a missão de levar o evangelho aos perdidos, e os que têm fé aguardam em fidelidade à vontade de Deus, como Ana, esta profetisa, que na sua viuvez aguardou todos aqueles anos para ver o cumprimento das promessas ali no Senhor Jesus Cristo. Às vezes achamos tão normal o fato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, achamos tão comum ler sobre textos que tratam de Jesus, que podemos ter perdido a alegria de ter conhecido Jesus. Sei que na conversão é um milagre, não é verdade? É um momento de extrema alegria. Eu senti esta extrema alegria, mas você não precisa viver sem esta alegria de ter Jesus na sua vida. Todo dia nós devemos nos lembrar o quanto o Senhor é maravilhoso para nós e estarmos vivendo pela fé, aguardando a segunda vinda de Cristo. Porque se hoje temos problemas e dificuldades, saiba disso, é por causa do meu e do seu pecado. Não é por outra razão, não é por outro motivo, não há outra solução, senão o Senhor. E quando Ele voltar, nós que cremos estaremos eternamente com Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, só temos que te agradecer pelo tempo que passamos aqui. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos mais fé, como Simeão e Ana, que aguardaram ansiosamente a primeira vinda do teu Filho. Ajuda-nos, Pai amado, a estarmos ansiosamente e em fidelidade esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de viver para Ti e te pedimos força para vivermos pela fé. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Então, em oração silenciosa, estaremos encerrando esse nosso momento de adoração a Deus.